É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Devocional Voz para o Mundo, com o pastor Lúcio Pires. Olá, queridos ouvintes, que a graça e a paz do Senhor esteja mais uma vez com todos. Queridos ouvintes, nós estamos em mais um momento da Palavra de Deus, uma reflexão que certamente poderá abençoar muito a sua vida. Nós estamos falando sobre as coisas que Deus nos concede, as maravilhas, os cuidados, a sua proteção. Deus tem coisas boas para todos nós. Ele usou o profeta Jeremias, como é o texto base que nós estamos usando em praticamente todas as reflexões. Quando Deus usa um vaso seu, um instrumento para trazer a sua palavra, e ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? E se Deus nos permitir, estaremos terminando essa reflexão, trazendo mais uma vez essa mensagem de Deus para cada um dos queridos e amados ouvintes. Queridos, nós vimos que Deus pensa coisas boas a nosso respeito, nós vimos que Deus também prepara coisas boas para todos nós que cremos nele, e Deus nos concede coisas boas, e entre elas está o seu Filho Jesus Cristo, que é um dom para todos nós, é a graça que é manifesta entre nós. Que nós creiamos e não sejamos como aqueles que ouviram a voz do profeta Jeremias. E a palavra de Deus diz que eles não quiseram escutar, não fizeram caso da palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 19, a palavra de Deus diz: porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas não os escutastes, diz o Senhor. Ó queridos, é lamentável quando isso acontece, os homens, as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus, mas ela continua sempre presente, pronta para transformar as vidas e consolar os corações abatidos. É tão bom quando nós estamos aflitos, angustiados e podemos abrir um salmo, como por exemplo o Salmo 91, que é uma grande referência para aqueles que andam abatidos, inseguros neste mundo. O Salmo 91, nos seus primeiros versículos, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diz ao Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém? Esse é um dos salmos que vemos na palavra de Deus que nos proporciona segurança em saber que Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um daqueles que nele confiam. Muito bem, queridos, quando nós confiamos em Deus, então confiamos em tudo aquilo que vem de Deus. E entre estes está o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus que veio sobre este mundo para nos orientar com relação à vida eterna, que será o destino certo de cada um de nós. Portanto, creiamos no Senhor Jesus Cristo, vivamos segundo a sua vontade, conforme diz a própria palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus por esse presente de Deus para cada um de nós.
A proposta é que nós creiamos e, crendo nele, não perecemos, mas teremos a vida eterna. Veja a sequência dos versículos desse capítulo 3 do Evangelho de João, que diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, queridos ouvintes, nós vemos aqui que, infelizmente, a humanidade é praticamente a mesma do profeta Jeremias. Eles não quiseram ouvir, não deram atenção. Hoje também a humanidade está tão dispersa sem dar atenção à palavra de Deus. Damos atenção a tantas outras coisas, menos a uma adoração plena, total e absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar mais uma referência da palavra de Deus que faz parte dessas coisas boas que Deus deixou para todos nós. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui que esse texto da palavra de Deus diz que aqueles que creem em Jesus Cristo têm sobre suas vidas todas as bênçãos, toda a suficiência de uma vida térrea nós temos em Cristo Jesus. Por isso devemos crer nele, adorá-lo e tomá-lo como uma dádiva de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo deixa a sua mensagem ao vir a este mundo e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A nossa adoração, queridos ouvintes, deve ser à pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele nos convida a que nos prostremos diante dele, que coloquemos diante dele todos os nossos fardos pesados do pecado, que só Jesus pode apagá-los. Jesus ama você, querido ouvinte, e deseja ardentemente que você o busque de todo o seu coração, para que assim você tenha a garantia e a certeza da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus e engrandecido seja o seu nome. Deus abençoe a todos os queridos e amados ouvintes. Fiquem na paz do Senhor. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. vozparomundo@radiocbr.net. Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Alzenir Rodrigues, número 40, Aeroclube, CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba, ou ainda pelo WhatsApp. Anote aí, 839-8715-1352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição radiocbr.net.